Bom, então a gente acabou de ter, né, esses banimentos surpresa, de certo modo. Que, né, bans no Pioneer, que, né, também afetam o Explorer e tal, etc. E me surpreende muito mais esse ban, porque esse fim de semana a gente tem o Showcase Pioneer, né, que é um torneio muito importante do Magic Online, né, acontece uma vez por mês. Ele dá vaga pra final do Showcase, e a final do Showcase dá vaga pra Pro Tour, dá vaga pra Mundial, tal. A grande final Showcase trimestral também, né, que vai o campeão de cada formato, tal. Então, é um torneio importante que vai acontecer nesse domingo, e nós tivemos um ban, né, 2 bans, na verdade. E eu, assim, vou ler ainda a justificativa, mas, né, eu, como um bom profeta do apocalipse, que às vezes eu sou, né, o famoso eu avisei, né, eu sou um grande apreciador de Winota, eu gosto muito de jogar com o deck, de longe um dos meus decks favoritos, mas eu sei quando algo tá quebrado também. Inclusive é uma das coisas que me atraiu a jogar de Winota. Eu joguei muito de Winota, ganhei muito de Winota, então não tem realmente grandes novidades aqui. Mas a gente tem então o ban também de Dispersive Iteration, né? Eu vou ver ainda a justificativa, mas eu tive uma conversa, eu tava falando até isso ontem em live, eu tive uma conversa muito legal com o Oreia sobre Expressive Iteration, e ele tava apontando, né, uma série de coisas de por que Iteration é boa demais para vários formatos, e uma série de problemas que ele tava apontando na carta, mas assim, pra mim, o que mais me pegava, o argumento dele que eu achei mais interessante, e eu recomendo muito acompanhar o conteúdo do Oreia, tá? Ele atende como Bruno Years aqui na Twitch, e ele é um cara muito bom, assim, para essa questão da teoria e desenvolvimento de deck building também e tal. E ele falava uma coisa que eu acho muito interessante, que justamente une esses conhecimentos dele, né? Expressive Iteration não tem custo. Basicamente não tem custo. No sentido de, não porque ela é feita de graça, mas ela não tem um custo de deck building. O ponto dela, assim, você aproveita ela meio que por inteiro, né? Tem a parte de jogar a carta pro fundo, mas assim, ela cava muito fundo, e eu não preciso, por exemplo, que nem o Delve, eu preciso preparar um cemitério, então pra dar um Dig Through Time, pra dar um Treasury Cruise. Iteration é uma carta que me permite jogar em volta de Narset. Então ela dá saídas interessantes para vários decks. Então quando a gente pensa, por exemplo, no que é o Fênix hoje em dia, o Fênix do Pioneer, né, que vai mudar consideravelmente, ele era um deck que driblava Narset relativamente bem, e uma das culpadas era Iteration. Ele driblava Hate de Cemitério, um dos culpados, Iteration. Então é uma carta que não tem custos nesse sentido. E isso fazia ela uma carta extremamente forte. E era até por isso que a gente podia falar que ela tinha... que ela tava com um power level muito alto. Então não é estranho esse ban, assim. Ancestral Recall T2. Mas isso não deixa de ser. Acho que a comparação que fizeram com ela foi mais com Dig Through Time, assim, né? Então... Mas vamos ver a justificativa deles aqui. Eu vou comentar um pouco. E aí a gente vai desenvolvendo, tá? A gente quer... Eles falaram, né? Pelos últimos updates, a gente espera um Pioneer diverso e com uma experiência possível. Né, com uma diversidade até maior que a do Standard. Lembrando que, assim, o Pioneer tá a gente tem que lembrar que o Pioneer vive uma situação muito única. O Pioneer não é um formato de agora, né? Ele foi lançado no final de 2019... E ele teve o seu debut, né, no começo de 2020 com o Regional Players Tour. Só que com a pandemia o Pioneer ficou, né, meio que num modo, né, hibernando por vários anos. Então agora que o Pioneer tá começando a florescer realmente. Tanto que até por isso que os preços subiram tanto. Então eles querem um ambiente diverso porque isso atrai pessoas para jogar o formato. Então faz sentido eles darem uma pegada de ban em cima do Pioneer. Então, né, se tornou claro que o Winota ele tem muita consistência, ele é muito diverso, e ele reduz drasticamente os incentivos de jogar com outros decks
lineares baseados em criatura. Isso e o ban de Lurus, né, Wizards? Vamos combinar que o ban da Lurus também complicou o negócio. Não somente é um mid-range resiliente, mas também ele tem os draws, tal, forte, tal. Que é o que eu sempre falei do deck. Qual que é a grande força do Inota? Você ganha sem jogar de Inota. Você ganha jogando de outras coisas. Então você ganha jogando de Niagara. Eu cansei. Assim, eu perdi a conta de quantos jogos eu ganhei com meu oponente fazendo cage. E eu ignorando o cage. Batendo, ó, toca a roça, toca o Ultimaster. E você vai simplesmente jogando. Então, né, pela questão do metagame e a habilidade de criar. Isso aqui é muito interessante. Frustration Removal Check Gameplay. O que é isso? É quando o oponente fica... E essa é uma situação realmente muito comum. O cara acha que ele tem uma remoção e ele vai ganhar de Inota. Eu vou te contar um segredão, irmão. Com remoção você perde de Inota, tá? Você tem que apertar o Inota, você tem que fazer outras coisas, senão você vai perder para o deck. Então essa situação de o cara ficar passando remoção up e perde para o Inota era muito frustrante. E eles banem. De novo, zero novidades. Zero novidades. Eu tenho um post no Twitter, acho que tem um mês, mais ou menos um mês e meio, que eu falo: o Inota, Treasury Cruise, Dig Through Time e Nictus ainda vão ser banidos nesse formato. O Inota era a mais óbvia de todas. Eu esperava o ban pelo menos até o Pro Tour. Tipo, na verdade, no espaço, né, entre o próximo Pro Tour e o Regional Championship, saiu antes. Não me surpreende, é claro que é chato, mas eu entendo que eles querem criar diversidade no formato antes dos primeiros qualifiers, né, que começam dia 1º de julho. Então, zero novidades no ban da nossa querida Inotinha da Massa. Teferi vai pro saco quando? Nunca. Teferi não é uma carta que faz o formato ficar em volta dele. Então, nunca que vai acontecer. Tá? A gente dá ban em cartas com que ingestam o deck building ou que fazem o formato ficar em volta. O Inota, e eu concordo com o argumento deles, ela não deixa outros decks agros jogarem muito bem. Então ela dobra tudo em cima dela e tenta ir carregando o formato. Sob Expressive Iteration. Ela é uma estrela de multiformatos, desde seu lançamento Strixhaven. Strixhaven tem que lembrar que a galera, que edição horrível e tal. Pois é. E ela, né, ajuda em todo esse sucesso das estratégias Izzet, dando tanto card selection quanto card advantage, né? Card selection, pra quem não sabe, né, você escolher as cartas, né, o que a gente fala que as cantrips fazem, e o card advantage, né, gerar cartas extras. E daí falando, né, como é difícil para outras estratégias combaterem isso. E eles reconhecem que tem outras draw spells muito fortes no formato, como Treasury Cruise e Dig Through Time. Mas eles acreditam que as spells com Delve contribuem para que os decks azuis tenham uma identidade única. Vulgo ser forte demais, mas tudo bem, vamos lá. E como o formato não tem muitas cantrips e nem Fatlands, eles esperam que essas cartas continuem meio que controladas. Então tá, o ponto deles é assim: as estratégias Izzet estão sobrepondo a outras estratégias. Então eles acreditam, qual que é o ponto deles? As estratégias azuis, tudo bem ter Delve, isso é uma característica delas, e eles não acreditam que Delve é tão carregado assim para ficar tão bom. Discordo. Mas Expressive Iteration faz as estratégias Izzet sejam um pouco melhores, então tem que ser banido. Fora o ponto que nem eu falei, Expressive Iteration ajuda os decks Izzet a saírem de Hate de Cemitério, a saírem de Narset, que seriam coisas assim que bateriam essas estratégias mais facilmente. Então ela é muito boa nesse sentido. Eles estão falando, né, que eles têm que alinhar, né, os pans do Pioneer com o do Explorer, né? Então até por isso que Expressive Iteration é banido, né? Lembrando que o Inota já era banido no Explorer. Então vamos lá, sobre essa parte do Pioneer aqui em específico, tá? Eu concordo com esses bans. Eu também acho que Iteration é uma carta que coloca o Izzet muito à frente de outras estratégias azuis. Apesar de que eu não acho que vão aparecer tantas estratégias diversas assim. O W ganha muito com isso, porque Iteration era uma carta muito boa para ganhar de UW. A queda do Inota pode significar decks como o Pluma ficando mais populares. É um ótimo deck.
mas pode significar eles finalmente ficando populares, assim, bastante. Eu não sei se vai... Um deck que perdia muito pra Uinota era o Lotus. Pro Lotus é uma ótima notícia, mas se o ambiente liberar ficar mais rápido, isso é uma péssima notícia pro Lotus. Então a gente vai ter que ver como é que vai ficar esse formato agora. Mas, de novo, não, eram bans que eu esperava. O ban de Iteration, pra mim, é um passo antes do ban de Cruz e Dig Through Time, que podem acontecer em algum momento. O Pardal, pra mim, ele dá um suporte muito bom nesse sentido. Então, ele é um ótimo suporte pra Treasury Cruise ser muito forte. Então, decks de Pardal com Treasury Cruise são muito bons, do mesmo jeito que, tipo, deck de Rata com Dig Through Time, Pardal também é muito bom. Mas pra mim esse é um passo antes deles fazerem um ban desse tipo. Então eles vão preparar uma coisa e tal. Então o Expressive Iteration lembra muito esse ban. É como se estivesse cobrindo o ban de Treasury Cruise e Dig Through Time, né? Porque pra mim pega meio que decks muito parecidos. Então eles querem criar uma diversidade de formato antes dos qualifiers começarem, que é quando a galera vai jogar massivamente esses formatos IRL, então era melhor banir isso. Eu não lembro de um ban durante uma season de PPTQ. Eu lembro de pós-season de PPTQ. E eu acho que teve um antes de RPTQ. Mas a maioria era pós-RPTQ. Antes do Pro Tour sempre tinha um ban, assim. Mas zero novidades, né? Eu comparava muito o Inota com o Pod. Então, tinha uma hora que você não podia mais lançar humanos bons, porque o Inota ia restringir isso demais. A mesma coisa estava acontecendo com o Pod. Então, zero novidades nesses bans. Fico chateado, é claro, porque era um deck que eu gostava muito, que eu jogava muito. Muito surpreso, saiu um ban uma terça-feira, meio-dia, mas sem grandes pontos assim, né? O que a gente tem que pensar agora é lá na frente, que nem eu falei, o Lotus libera, mas vários agros liberam, então dá pra sentar e tentar jogar com outros agros. O Plume é um deck que eu testaria bastante agora, pra quem gosta de opções agro. Ele é um deck extremamente resiliente, ele melhorou muito. O Fênix, eu não acho que o Fênix morre, mas obviamente ele perde muita força. Pra mim, decks como o R-Control ficam bem mais fracos, eles são mais dependentes de Iteration. E o R-Prauris, obviamente Iteration era uma ótima carta, mas ele consegue jogar sem. Eu diria que o R-Control é o que mais perde nesse sentido. O Fênix foi enfraquecido, mas Fing the Ice ainda tá lá, então os agros ainda vão ter que dar uma sofrida contra essa carta. Mas assim, pra mim é o momento pra você pegar o seu deck agro, colocar ali pra jogar e ver o que vai acontecer, porque essa é a grande, né, o grande anúncio que a gente tem, assim, você vai poder testar alguns decks agros, vários combos podem ser testados de novo, porque o Inota predava todos esses decks, ele era um combo que interagia muito rápido. Então, tudo isso vai para essas novidades.